E você que achou que de pé um minuto, que a gente vê a palavra do Senhor. Mateus capítulo número 5, a partir do verso de número 38. Diz assim a palavra do Senhor: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a dar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Vamos orar? Querido e soberano Senhor, fale conosco esta noite. Revela o seu querer e a sua verdade contida nestes versos, Senhor, para o nosso deleite, para que possamos, Senhor, aprender mais de Ti e como devemos nos portar como verdadeiros discípulos Teus. Abre nosso entendimento, traz a nossa mente cativa ao Teu querer, não deixe que haja pensamentos contrários, não deixe, ó Deus, que haja dispersão, Senhor. Não permita, ó Deus, que algo venha atrapalhar, Senhor Deus amado, a ação do Teu Santo Espírito nas mentes e nos corações desta noite. Mas edifica cada um de nós na Tua verdade, pois é assim, ó Deus, que nós desejamos viver. Ó Deus, abençoe a minha vida, Senhor. Guarda, Senhor, o meu falar, que não sejam as minhas palavras, mas sim as Tuas, que sejam proferidas neste lugar. Ó Deus, glorifica o Teu nome, somente a Ti dai glória. E nós, ó Deus, nos alegraremos com isso. Abençoa, Pai, a nossa reunião esta noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Podem sentar, glória a Deus, deixe sua Bíblia aberta aí, em Mateus capítulo 5, verso de número 38. Ainda estamos falando sobre a justiça do cristão, como deve ser o proceder de um cristão. E entendendo o cristão como aquele que Jesus já mencionou no começo do sermão, aquele que foi alcançado pela sua graça e provou de um novo nascimento, de uma regeneração, e por causa disso ele tem condições e está apto a viver verdadeiramente a palavra do Senhor. E nós discorremos sobre isso, nós discorremos sobre a nossa responsabilidade de ser sal e luz da terra, nós discorremos também sobre a questão de cumprir os mandamentos do Senhor, nós discorremos sobre a questão de ficar irado, de não matar, de se encolerizar, de chamar as pessoas de tolo, de doido, de leso e etc. Nós vimos que isso é pecaminoso diante dos olhos do Senhor. Nós vimos também que devemos não adulterar, nem procurar divórcio, e cuidar bem dos nossos olhos, nossos olhos, que eles que atraem as coisas para nós. Depois nós falamos sobre juramento, sobre a questão de eu juro por minha mãe mortinha, essas coisas não podem ser ditas pelo cristão, né? Para cumprir os compromissos a gente tem o costume de jurar, para fazer o outro acreditar que a gente vai cumprir o que está dizendo. Para o crente é sim, sim e não, não, que passar disso provém do maligno. Se você pode, você vai e diz sim, se você não pode, diz não. Seja sincero, mas não vá tentar ludibriar a coisa, tentar ser o que não é, ou passar dos limites. Não faça isso.
E aí nós tratamos até a questão do cartão de crédito algumas vezes também, que a gente ultrapassa o limite. Mas esta noite, terminando o capítulo de número 5, nós chegamos ao ponto culminante desse sermão. O ponto mais crucial dele, que retrata sobre a atitude passiva e sem vingança e o amor ativo. É neste ponto que muitos estudiosos ficam olhando assim, vendo a glória desse sermão. Como alguém pode ser capaz de cumprir isso, de viver isso? Como alguém pode absorver esse ensinamento em seu viver, em sua vida, e viver do modo como que está dito aqui? E eu já falei também que essa expressão ouviste, que foi dito, é a transferência da interpretação dos fariseus, os escribas e doutores da lei, que ele repassaram para o povo, e que Jesus diz a verdade essencial da lei, daquilo que ele está mencionando da lei. E em primeiro momento eu quero falar dessa questão de olho por olho, dente por dente, dente por dente. Esta expressão, ela se encontra, tá bom? Em Êxodo capítulo 21, verso 24. E nós tratamos esse pedaço do texto do livro de Êxodo, capítulo 21 até o 23, mais ou menos, metade do 21 para o 23, como a lex talionis. Lex talionis é isso que diz, pagar com a exata medida aquilo que foi feito. E isso significa olho por olho, dente por dente, boca por boca, nariz por nariz, vida por vida. E a gente pode olhar assim, e aparentemente parece Jesus estar contradizendo essa lei, mas só que essa lei foi dada por Deus. Aí é onde está o conflito na mente de muita gente. Como Deus dá uma lei, e a Bíblia diz que Deus é imutável, e agora Cristo, o Filho de Deus, vem e revoga essa lei, ou diz para não cumprir essa lei. Como pode ser assim? Como pode haver tamanha contradição entre o Filho e o Pai? Isso não pode existir. E nós precisamos também dirimir essa dúvida esta noite. Por quê? Porque isso aqui trata-se de justiça, e foi o próprio Deus que estabeleceu a justiça como forma de, primeiro, manter a harmonia entre as pessoas, e manter também uma medida pela qual as pessoas não viessem a transgredir, porque eles estariam cientes de que deveriam ser punidos por aquilo que eles transgrediram. Se não existisse isso hoje, como é que estaria o mundo? Se não existisse uma lei que impusesse punições e penas para aqueles que transgridem. E é isso que a gente vai começar a pensar e a refletir esta noite nas palavras de Jesus. O que ele está querendo dizer? Será que ele está revogando aquilo que Deus disse? Será que ele está dando a ideia certa de como deve ser vivido? Então veja só o que nós entendemos. Primeiro, eu quero ler só um pedaço do texto de Deuteronômio, de Êxodo, capítulo 21. E eu aconselho depois vocês lerem, tá bom? O 21 a partir do verso 12 até o capítulo de número 23, tá bom? Êxodo 21. Vocês lerem em casa do 12 em diante até o capítulo 23, vocês podem ler. Eu só quero ler, tá bom, o trecho em si e mostrar algumas coisas que foi dita aqui. Preste bem atenção. Êxodo capítulo 21, verso de número 23, que diz assim: mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Essa é a lex talionis, e foi Deus que disse que tinha que ser assim.
Agora, olha só, alguns exemplos que ele coloca para nós, tá bom? Se alguém, verso 26, se alguém ferir o olho do seu escravo, ou o olho da sua escrava, e o inutilizar, deixá-lo a ir fogo pelo seu olho. E se com violência fizer cair o dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo ir fogo pelo seu dente. Isso já dá a ideia, tá bom, de aplicar uma punição, ou aplicar a justiça, a devida justiça, àquele que fez uma transgressão. No caso aqui, como o escravo era propriedade do seu senhor, então o senhor não tirou o olho do patrão, mas em compensação deu a liberdade ao escravo. De agora em diante ele não vai mais pertencer ao patrão, se o patrão ferir o olho do escravo da escrava, ou se arrancar o dente do escravo da escrava. Como é que era feito isso? Bom, a gente imagina que seja ou no braço, um soco bem forte, ou uma paulada, uma cacetada, alguma coisa assim, para fazer tal grave estrago no olho, no dedo, na boca da pessoa. Então imediatamente, tá bom, era para ser feito isso. Isso é a ideia que nós temos, e é Deus que está instruindo a Moisés a ensinar o povo assim. Depois vem a questão do boi. O boi de alguém, chifrar alguém, se essa pessoa morrer, ou se essa pessoa ficar somente ferida, e também tem a recompensa a respeito disso. Depois tem a ideia de alguém cavar um buraco, e se o animal cair dentro, e esse animal for de outra pessoa, ele vai restituir o animal, valor pelo valor. Vamos. E ele diz até a questão, tem um pedaço que ele diz até a questão do aluguel. Capítulo 22, verso 14 e 15. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Ou seja, se alguém pedir emprestado um cavalo ao vizinho, e ele está com esse cavalo, e o dono do cavalo não está presente, o cavalo chegou a ficar aleijado ou morrer, então aquele que pediu emprestado vai ter que pagar o cavalo ao dono do cavalo. É a justiça do Senhor. É justo isso. E foi Deus que estabeleceu. Ele diz no verso 15: se o dono estiver presente, não o pagará. Quer dizer, pediu emprestado o cavalo, o dono também estava junto com ele. De repente o cavalo aleijou-se lá, tropeçou, caiu, aleijou, ou teve um ataque cardíaco e morreu. Mas o dono estava vendo. O dono estava presente. E aí ele diz: não paga o cavalo. Foi Deus que disse isso. Isso é a lei que ele estabeleceu para conduzir a sociedade do povo do Senhor, não é? E existia entre outros casos também. Ele fala também até de pessoas ferindo alguém, ou pessoas matando alguém. Então ele diz que matará também. Olha, deixa eu ver se encontra essa questão de matar. Tem um bocado aqui, glória a Deus. 22, a partir do verso de número 17, 18. A feiticeira não deixarás. É para matar ela, né? Aí ele diz mais: quem tiver contato com o animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não afligirás o forasteiro, nem oprimirás, pois os forasteiros fossem na terra do Egito. E ele vai dizendo mais coisas aqui. Chega uma hora, tá bom, que ele vai dizer outros pedaços em que é assim: se alguém ferir alguma coisa, será morto também. Olha, no capítulo 21, verso número 17, olha só. Capítulo 21, verso 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será? Vocês estão vendo aí? E se você ler um pouquinho os versinhos antes, tem tudo falando sobre a questão de morte, de pagar com a morte.
Se você olhar o conteúdo desta lei, que é a lei Taliones, e que foi dada por Deus ao povo dele, aí você vai dizer assim: e agora? A gente vai fazer isso hoje? Olhando para o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5. Qual é então a errônea interpretação que Jesus está combatendo quando ele disse: ouviste que foi dito, olho por olho, dedo por dedo? E em seguida ele diz, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Como nós resolvemos esse conflito? Então preste bem atenção, grave bem no seu coração, tá bom? Todos aqueles mandamentos da lei Taliones que Deus deu para que os juízes de Israel julgassem o caso e aí então aplicasse a devida pena conforme o julgamento dos juízes. E o que foi que os fariseus interpretaram dessa lei? Eles estavam levando para o relacionamento pessoal, fazendo com que cada um por si mesmo exercesse justiça sobre o seu caso. Isso é mais ou menos assim: alguém me deu um soco, aí para cumprir a lei Taliones, eu dou-lhe outro soco. Mas aí o que Cristo quer dizer é: quando você levar o soco, aquiete-se e vai entregá-lo à justiça, que o determinado juiz que Deus estabeleceu na terra vai julgar o caso e aplicar a pena certa sobre a pessoa. E quando o Senhor diz não resistais ao perverso, é justamente você não tomar isso como vingança pessoal, porque ao cristão é proibido odiar alguém. Para o crente isso é proibido. O que nós odiamos é o pecado, o que nós odiamos é a malignidade e o mal, mas não as pessoas. Por isso essa confusão com os homossexuais também. O que nós não aprovamos é a prática em si e não a pessoa. E nós sabemos que a prática dela vai atrair um juízo sobre ela. Mas quem tem que exercer esse juízo não somos nós. É o grande juiz de toda a terra. E os juízes que ele colocou sobre toda a terra. Romanos capítulo 12, 13 fala bem sobre isso. O Senhor diz que instituiu os tribunais, instituiu os governantes para aplicarem a reta justiça. Agora um porém: se esses tribunais humanos eles são corrompidos, isso nós não temos nada a ver. O que nós sabemos é que Deus traçou uma maneira pela qual nós devemos andar e caminhar, e é nisso e é dessa maneira que devemos nos portar. E quando ele diz que você não pode haver isso, você tem que ceder com passividade isso, agir de tal maneira assim. Vou dar um exemplo mais claro ainda. Digamos que eu estou trabalhando, já é noite, e eu vou chegando em casa. Quando eu chego em casa, eu percebo que tem um ladrão na minha casa. Vou matar. Vou trucidar ele agora. Vou arrancar os olhos dele para ele nunca mais vir roubar a minha casa. Essa é a ideia que começa a surgir no nosso coração. Eita, eu vou chamar o vizinho para dar uma pena nesse camarada, para ele aprender a não roubar mais casa de crente. Mas não é assim que o crente deve agir. O Senhor diz: faça o seguinte, ou haja da seguinte maneira: como qualquer que bater na face, dele também a outra.
ou ao que quer mandar contigo, tirar-te a túnica, deixa também a capa. É como se ele dissesse assim: faça assim nessa situação. Pega o ladrão, mas você não precisa espancar ele. Pega ele, chama a polícia, entrega a polícia. E se naquela hora ele estiver com fome, dê pão a ele. E se ele pedir água, dê água a ele. Mas é um ladrão. Deus, Cristo está dizendo para nós sermos assim. Não é vingança pessoal. Olhe para aquele indivíduo como uma alma necessitada de graça e de salvação. Não é assim que nós pregamos? Vá visitar os presos. Vá pregar o evangelho para eles. E se ele fizer o mal com você? Eu vou matá-lo. Não. Para o cristão tem que haver um modo de vida diferente. O Senhor diz que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. Então, pastor, eu vou ter que agir assim, sério, vai ter que agir assim. Para um cristão genuíno, vai ter que agir dessa maneira. Vai ter que fazer isso. Esse é o significado de todos esses exemplos que o Senhor dá aqui. Ele diz: olha, se bater na tua face, tu oferece a outra. Quem tu vai dizer, bata aqui também de novo? Não, não é assim. Mas é a gente não propor retribuir uma vingança pelo mal que alguém nos fez. E ele está falando justamente da pessoa perversa. Deus não está sendo ignorante em saber que existem pessoas más, pessoas ruins, pessoas que assaltam, pessoas que põem um revólver na nossa cabeça, e pessoas que nos metem medo. Deus não está dizendo que isso não existe no mundo, mas Ele diz o modo pelo qual nós devemos agir para com tais pessoas que são perversas. E por que nós devemos agir assim? O maior exemplo é Jesus Cristo. Você viu Jesus Cristo retribuir alguma bofetada que ele levou quando estava sendo julgado para ser crucificado? O que é que a Bíblia diz dele? A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda ao matador. Foi conduzido pelos homens. Foi cuspido, mas não revidou. Pedro diz que ele foi insultado, espancado e não revidou. Puseram sobre ele uma coroa de espinho e ele não fez nada. Cobriram ele com um manto e depois cobriram a face dele, esbofetearam dele, e os soldados diziam assim, o perverso dizia assim: adivinha quem te bateu? E o que foi que Cristo fez? Bateu também? Não bateu, não revidou. Mas o que foi que ele fez? Ele entregou aquele que julga retamente. O Senhor diz em sua palavra que a gente não deve retribuir mal por mal, mas o mal com bem. Quero ver um cristão genuíno fazer isso na prática, porque dizer a palavra é fácil, fazer isso acontecer no dia a dia é para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus dentro de si. Aleluia. Isso diz respeito a todo irmão. Por quê? Porque meu irmão de carne pode ser perverso, meu pai pode se voltar contra mim, minha mãe pode me chamar de um monte de coisa e dizer que eu não presto, e ela pode agir com perversidade contra a minha vida. Vou fazer o mesmo? Não. Se você é um filho de Deus, você não vai fazer nada. Você vai agir conforme a palavra do Senhor diz para você agir. Você tem que agir conforme Cristo está realmente interpretando a lei. Isso não é algo que ele está dizendo assim, eu proíbo vocês de pegar o preço e pegar a polícia. Não. Porque aí então o negócio, a gente está afrouxando a coisa, e o indivíduo ele não ia receber a devida punição que pudesse pelo menos fazer ele pensar em não cometer esse ato de novo. O que é que a gente fica chocado com a justiça brasileira? É quando o indivíduo é pego, é levado para a delegacia, a gente tem em mente que ele vai ser punido por aquilo que ele fez, e quando é no outro dia, a gente se depara com ele no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e a gente fica irritado com isso, porque isso não é justiça.
E aí o indivíduo, ele vai criar em si mesmo a ideia de que eu posso fazer quantas vezes eu quiser. Eu vou lá na delegacia, boto meu nome lá, depois saio de novo. E não é isso o que Deus está dizendo. Não é isso que Cristo quer que seja feito. O Senhor, Ele instituiu as instituições humanas para que aplicasse a devida justiça aos homens. Então, quando um tribunal ele condena alguém à prisão, Deus está balizando aquilo também. Quando o tribunal ele ordena alguém pagar certa quantia a alguém, Deus também está aprovando, colocando a sua justiça sobre aquela pessoa que é de direito. O que a gente entende também é que essa maldade e a pecaminosidade é tamanha que até os homens que deveriam exercer justiça estão sendo corrompidos. E você só vê justiça para pobre. Para rico você não vê. Pelo menos na nação brasileira você não vê. Mas isso não é conosco. Deus vai acertar a conta com cada um. Porque, embora que o tribunal humano seja falível, o tribunal de Deus não vai. Aleluia. Olha, irmãos, eu tenho a indagação muito forte quanto a isso. Essa questão da justiça de Deus. Mas eu tenho que lembrar do que Deus fez e colocou na sua palavra. Deus mesmo matou muita gente. É verdade ou não é? Vocês concordam ou não concordam? Vou dar só um exemplo. O rei Belsazar fez um banquete com os utensílios do templo de Deus. O que foi que Deus fez? Fez aparecer uma mão escrevendo na parede: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Ele ficou atônito com aquilo, ninguém sabia interpretar aquilo, chamou os magos dele, tudinho, os feiticeiros, ninguém soube. Então mandou chamar Daniel, pelo conselho da rainha mãe. Aí Daniel chega, ele diz que vai dar presente, vai entesourar Daniel, vai colocar ele como terceiro do reino. Se ele decifrasse aquilo lá, Daniel disse: fica contigo os teus presentes. Mas Daniel lembra ele o que foi que ele fez. Olha, nos dias de teu pai, o rei Nabucodonosor, Deus o exaltou sobremaneira, a qual ele conquistou e derrotou muitas nações. Mas por ter se elevado o seu coração, Deus o enlouqueceu e o fez comer capim e dormir ao relento como animais. Depois recobrou a mente dele para que ele reconhecesse que Deus tem domínio sobre o reino dos homens. E depois disso, tu e os teus irmãos, tendo conhecimento disso, não temeste a esse Deus grandioso e pegasse os utensílios do templo desse Deus grandioso e fosse beber e farrar e fazer orgias para os teus deuses. Por isso a mão veio na parede e escreveu isso. E o significado disso é: pesado foste na balança. Na balança de Jeová ele foi pesado. E quando Deus pesou as obras dele, ele foi achado em falta. E quando ele foi achado em falta, Daniel disse assim: hoje Deus está dando fim ao teu reinado. Hoje era a sentença de Deus. Foi o que aconteceu. Ele mandou cobrir Daniel com o manto e botar o colar nele, e Deus fulminou ele. Naquela mesma noite ele morreu. Quem foi que matou? Foi Deus. Pastor, mas Deus é amor. O amor dele é com justiça. O amor que passa e alisa a mão na transgressão não é amor. Tá? O amor que passa e alisa. Então cuidado, mãe e pai, ao educar seus filhos. Cuidado, mãe e pai, em ficar protegendo. Não é porque eu bichinho, vai. A Bíblia diz que a criança, ela deixa mostrar a sua transgressão logo pequeno. Logo pequeno. E você sabe como é que acontece isso? Eu sei como é que acontece isso. Nós pais sabemos como é que acontece isso. Você vê e percebe a malignidade no coração dele. Corrija e exorte o quanto antes. Não alise, porque quando ele envelhecer, ele pode fazer coisas piores e você não vai poder parar.
A única coisa que você vai fazer é chorar e plantear e orar para que Deus tenha misericórdia e mude o coração dele. Mas você pode de imediato ensinar e instruir. Não mate de pancada, mas dê uma palmadinha. Reclame e ponha de castigo. Não vai usar computador durante uma semana. Mãe, acabou-se. Não vai usar e acabou-se. Deve se aprender a respeitar, a fazer a coisa certa, a ser obediente, a realmente ser uma pessoa de Deus. Isso não é mal. Não é mal. Não tome como vingança pessoal, mas execute a verdadeira e reta justiça que o Senhor determinou em sua palavra. E é isso que deve ser feito. E é isso realmente que Jesus pede para que venhamos a fazer. Nós aborrecemos o mal. Nós odiamos a perversidade. Mas nós devemos ter amor pelas pessoas, pelas almas que carecem da graça de Deus. E outra razão que eu lhe dou é porque antes nós éramos inimigos de Deus. E Deus nos amou e nos salvou. Não há prova maior do amor de Deus do que ter enviado o seu Filho, Cristo, para morrer pelos meus pecados, para que eu tivesse vida. Sabe o que eu imagino, irmãos, muitas vezes é eu estar do mesmo lado daquele povo que no domingo anterior à Páscoa estava levantando os galhos, a procissão dos ramos, e saudando o rei de Israel, e botando os matinhos para Jesus passar no jumentinho, e dizendo: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E no outro domingo está esse povo lá: crucifica, 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 crucifica. E Jesus olha para todos eles e diz assim ao Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E um filho de Deus, um crente, ele deve levar em consideração isso. E aquele que fez perversidade com você, seja compassivo. Não crie uma vingança nem um rancor pessoal. Apresente ele a Deus. E se for o caso, apresente a justiça. Mas deixe que aqueles que são aptos por Deus para julgar, julguem. Mas não seja você o juiz e o executor da sentença. Faça isso. E é isso que Cristo está nos ensinando aqui. É isso que Ele está ensinando nessa primeira parte que nós lemos. Agora vamos para outra parte. Eu quero me apressar. Louvado seja Deus. Verso 43 diz assim: ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Foi dito pelos fariseus que deveria ser assim: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Por que ele disse isso? Primeiro, pela perversão dessa lei. Essa lei está em Levítico capítulo 19. E essa lei lá só tem dizendo assim: amarás o teu próximo. Não tem dizendo odiarás o teu inimigo. Esse odiarás foi um acréscimo dos fariseus. E a ideia de próximo para eles era só aqueles da nação de Israel. A ideia de próximo era só aquele da mesma fraternidade deles. Então, amar o próximo para o judeu era amar o outro judeu, e não um gentio, ou um estrangeiro, ou um forasteiro. Não é amar o próximo. Amar o próximo é só amar os da casa, os outros. É para você odiar. Essa é a interpretação passada por eles. Jesus combate contra isso. Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Agora, outra classe diferente: inimigo, não é? É inimigo. Inimigo. E o interessante nisso, nesse texto, irmãos, é que quando a gente vai ler alguns textos da palavra do Senhor, a gente vê o contrário. Jesus dizendo ao contrário. Jesus mencionando coisas ao contrário. E a gente precisa aprender um pouquinho sobre isso. Olha aí, Êxodo capítulo 23.
Êxodo 23, verso número 4 diz assim: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Veja o que o Senhor está dizendo. Quando você olha para um texto como esse, você não vê Deus dizendo para odiar o inimigo. Se você vê o boi, o cachorro do seu vizinho, que lá está a noite toda, não sei se você dormir, fugindo, e ele foi e entrou na sua casa, no seu quintal, vou matar, vou dar uma bola a ele. O que Jesus disse para fazer? É isso é o que os fariseus estavam ensinando. Não, pega o cachorro dele, aquele que diz que tu não presta, que tu é um fanático, que tu é um doido, que tu não vale nada, que não quer nem conversa contigo. Leva bem direitinho, se possível até dá algo para ele tomar, compra ração para ele e leva direitinho, entrega a ele. Entrega a ele. É assim, é dessa maneira. Nenhum momento nós encontramos Deus mandando fazer isso. Ele diz no verso, ainda no capítulo 23, logo no verso 1 e 2, ele diz: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldoso. E encontra alguém, não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda inclinando-os para mal vir, para torcer o direito. Não faça isso. Aí nós vemos no exemplo da parábola do samaritano, que alguém pergunta: Senhor, camarada, quem é o meu próximo, Senhor? Ele vai dar um exemplo. Ele põe logo o que, irmãos? Ele põe um levita e um sacerdote. Um homem foi tremendamente machucado, deixado quase morto. Aí o levita vem passando, olha, passa de longe e vai embora. Aí vem um sacerdote, um homem de Deus, olha também, passa e vai embora. Aí vem um samaritano, um impuro, aquele que era considerado um imoral por eles. Aí vem, pega o indivíduo, ajeita ele todinho, põe ele no estalagem, paga tudo, diz ainda: se ele precisar de alguma coisa, põe na minha conta, que quando eu voltar eu pago o resto. Faz tudo isso, e Jesus dá uma lição a todos eles naquele momento. O meu próximo é todo aquele que houver necessidade de eu ajudá-lo. E eu não posso ficar com o cara feio se é aquele indivíduo que fica falando mal de mim. Mesmo que seja aquele que me aponta, mesmo que seja aquele que tem inveja de mim. O que compete a mim como filho de Deus é amar Ele. É realmente fazer com que a palavra de Deus seja cumprida. Olha só o que Jesus manda fazer. Jesus disse que a gente tem que amar Ele, orar por Ele, para que a gente se torne filho de Deus. É como se o Senhor dissesse assim: quando vocês tiverem isso, vocês vão ter certeza que são meus filhos. Quando vocês tiverem coragem de fazer isso, aí duro é fazer isso, né? Duro é fazer isso. Irmãos, eu fico imaginando, e agora eu pensei em algo, que eu fico olhando assim: como é para uma mulher encarar outra mulher que lhe afrontou, que fez um tamanho estrago na sua vida. Esse pastor, o senhor está pedindo demais. Não sou eu, é Deus. Não sou eu, é Deus. E olha só, irmãos, que ele coloca de uma maneira tal que você não pode nem fugir. Você não pode nem fugir. Você não pode nem colocar diante de Deus assim: mas Senhor, eu tenho razão. Mas Senhor, eu tenho razão. E ele coloca logo de imediato: você quer ser chamado meu filho? Se você quiser ser chamado meu filho, você vai ter que fazer isso aqui. Você vai ter que amar, e amar de forma prática, e você vai ter que orar por eles. Aí você vai dizer: ai Jesus, o Senhor está pedindo demais. Nem todos são aptos para isso, mas os filhos de Deus são. Amém.
Os filhos de Deus sobrepujam isso aí, passam por cima dessas coisas e realmente sabem viver de modo a cumprir a verdade do Senhor. Aí ele dá algumas razões pelo qual nós devemos fazer isso. Aí ele diz: porque ele, Deus, faz nascer o seu sol. É interessante cada partícula que Deus coloca. Porque Deus, ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. É como se Deus estivesse dizendo assim para nós: olha, para mim o sol é meu, e eu poderia fazer o sol brilhar só para os meus filhos, mas eu não faço isso. Eu faço brilhar sobre todos, sobre os maus e sobre os bons. Isso não afeta nada no caráter de Deus. Coisa nenhuma é diminuída em Deus porque Ele faz isso. Aí Ele vai e coloca: eu faço também vir chuvas sobre os justos e injustos. Deus, Ele coloca algo tão tremendo aqui, que Ele coloca o sol e a chuva. Duas coisas que são essenciais para a vida. Já é comprovado que sem sol todo mundo morre, e sem chuva também todo mundo morre. E Ele dá graciosamente para os bons e para os maus, e Ele não faz questão disso. E é interessante que no texto de Lucas, a respeito dessa parte que tem no sermão, ele diz: assim como Deus é misericordioso, vocês têm que ser também, porque isso faz parte da misericórdia de Deus. Isso faz parte do caráter que Deus realmente deseja que seja vivido por cada um dos seus filhos. Irmãos, a Bíblia diz para a gente ser imitador de Deus. Aí onde está, irmãos? Quebrar isso no nosso coração não é fácil. Por isso que precisamos do Espírito Santo para fazer. Porque o coração humano é duro. Pense no coração duro. E a gente lidar com situações todos os dias. A gente aqui não pensa, mas lidar para ver se a gente está encaixado aqui ou não. Quer ver isso aí? Olhe para o seu emprego. Veja aquele que lhe persegue, que fica insultando você e deturando o seu patrão, dizendo que você não faz coisa direito. Eita, pastor, eu tenho que levar esse indivíduo daí e tem que orar por ele. E o interessante disso, irmãos, que não é aquela oração. Não é aquela oração: Senhor, pensa com sua justiça. Não é essa não. Porque tem crente que ora assim: Deus, bota ele na sepultura não. Engaveta ele, meu Senhor. Transporta ele lá para a Antártida. Só o teu vento e manda para longe. Aí Deus vai dizer: eu vou ter a mesma sala com você. Para você mudar o tipo de oração. Porque o tipo de oração é uma oração de bênção. Ele diz que é para a gente orar abençoando. É para orar pedindo que Deus abençoe a vida dele, abra o entendimento dele, corrija a vida dele, tire essa malignidade do coração dele, tá? Às vezes a gente olhando assim fica um pouco confuso em ver algumas orações da Bíblia, que são orações imprecatórias, como nos Salmos tem, que Davi diz algumas coisas que a gente olha assim, a gente não concorda muito, mas a gente não está entendendo a maneira de Davi orar, tá? E eu quero tentar expor qual é o pensamento de Davi. Não é que Davi ele tem ódio pela pessoa, é que Davi ele tem um amor tão grande por Deus que ele não suporta ver gente como se fosse assim, repudiando Deus. E aí então ele pede ao próprio Deus: Deus, vá ter com eles, Deus, porque eles te aborrecem, Deus. O Salmo 139 é um exemplo disso. Ele vai dizendo que ele me sonda e me conhece, ele vai mostrando aquela grandiosidade da onisciência, da onipresença de Deus. Aí chega um dado momento que Davi diz: não aborreço eu os que te aborrecem, não abomino eu os que te abominam. De ódio profundo, Senhor, de ódio profundo eu os aborreço, porque eles te aborrecem, ó Deus. Ele está dizendo, colocando mais ou menos assim, aquele sentimento que a gente também tem. Veja alguém perto de você falando mal de Jesus,
E você se levanta assim, peraí que eu vou dizer um negócio a esse camarada. Entende? Essa é a relação que nós temos. É assim, é como se nós fôssemos defender Deus. É como se nós tivéssemos partido por Deus. E aí a gente quer ver esse indivíduo e saber quem é Deus. Aí pede a Deus. A gente pede a Deus, mas a gente não vai fazer não, irmão. A gente pede a Deus, mostra a Ele que é o Senhor, Deus. E nós, peraí que eu vou pegar, eu vou levando ele pelo pescoço e dizer umas verdades. Não é nós não. Toda oração é Deus. Faz. Deus entra com providência contra os seus inimigos. E não eu querendo matar os inimigos de Deus. Essa é a diferença das orações tipo salmos. As orações pregatórias são assim. O Salmo 35, ele é assim. E outros salmos também. Então, essa é a ideia que o Cristo está passando para nós. E nós precisamos disso. E aí ele diz mais, irmãos. Ele diz, porque se vocês amar somente o que amam vocês, qual é a recompensa? Que recompensa tem? Amar quem a gente ama. Não é coisa boa? A gente não quer só isso assim também, né? A gente não procura só isso. A gente só procura estar perto de quem gosta de nós. É ou não é? Quem não fica dando bola para nós, a gente não quer nem ver. Ele está pedindo o contrário. E agora? Você vai orar por alguém que lhe persegue? Você vai conversar com alguém que não quer dar bola para você? Você vai ajudar aquele indivíduo que fica dizendo coisas contra a sua vida e sua pessoa? Você vai ajudar realmente alguém que fica se levantando e dizendo falso e injúrias contra você? Pense bem nisso. Porque Cristo aqui ele está combatendo algo no nosso coração. Ele está combatendo o amor próprio. O amor que visa somente o seu interesse. O amor que diz, isso é bom para mim, então eu vou nessa. Mas ele pede para nós amarmos as pessoas sem fazer acepção de pessoas. Verdade. É isso que ele pede para nós. E ele diz, quando ele fala sobre isso, ele diz, não faça os publicanos a mesma coisa? Os publicanos, aqueles gananciosos, que tinham a sua classe, eles só visavam eles. Você já viu classe mais unida do que policial? Eles se amam. Motorista de ônibus. Eles se amam. E eles fazem as coisas dele lá. E eles ficam se amando entre si. Mas chega outro de outra classe, ele não quer nem saber. Não quer nem saber. Mas nós fomos chamados para ser diferentes. Aí depois em seguida ele diz, não fazem também os gentios também o mesmo? Se a gente só saudar os nossos irmãos? Eu quero agora pegar um negócio bem sério para nós. Está esses 3 meninos aqui. 3 bênçãos. Davi. Neto. E Tiago. Davi, Neto e Tiago. Aí eu sei que Tiago é filho de Ari e Vera. Eu sei que Davi é filho de Antônio, já sei. E Neto aqui eu não sei de quem ele é filho não. Aí eu chego. Pai do Senhor, Tiago. Pai do Senhor, Davi. E Neto. Só porque eu não tenho uma afinidade, eu não posso cumprimentá-lo? Vou renegá-lo porque talvez eu saiba que nem crente é, então não faz parte? Eu não posso agir dessa maneira. Eu não devo agir dessa maneira. Porque se eu agir dessa maneira, uma vez, 2 vezes, é prova de que o amor de Deus ainda não está em mim. É prova de que o amor de Deus não está em mim. E se isso estiver acontecendo com qualquer um de vocês aqui, em relação a alguém daqui de dentro, arrependa-se hoje. Peça a Deus para mudar isso no seu coração hoje, de imediato. Porque é isso que Deus deseja. E Ele diz que se nós só fomos filhos de Deus, nós devemos agir da maneira correta.
Nós devemos saudar e cumprimentar as pessoas. É como você simplesmente sair na rua, aí o seu vizinho da esquerda é um cristão, você gosta com ele, o seu vizinho da direita não é. Aí está todos os dois lá varrendo a calçada, aí você sai de manhã cedo, a paz, irmão, bom dia, amém, a noite foi uma bênção, foi. E o outro aqui, e você nem olha para ele, nem vê, nem cumprimenta, nem diz nada. Que tipo de crente é você, meu? Você acha que Jesus fazia isso? Você acha que Cristo ele renegou alguém em falta de atenção? Você acha que Cristo ele simplesmente saiu esnobando as pessoas assim? Pelo que eu sei, pelo que está escrito, todos aqueles que procuravam ele deu atenção. E a atenção foi tal que ele dizia: eu vou aí, vou na sua casa se você quiser. E ele fazia isso. Eu acredito que a gente precisa orar e se arrepender de verdade. E eu louvo a Deus, porque Deus está trazendo isso a nós, porque nós precisamos agir de maneira tal que venhamos a resplandecer a luz do Espírito Santo que habita em nós. O irmão Lírio estava pregando aqui sexta-feira e contou um fato que eu olhei assim e disse: Lírio, eu já passei por isso. Mas eu amo meus irmãos. Eu ainda creio que Deus vai trabalhar no coração deles. Ele disse assim: olha, pastor, quando eu estou assim, ele estava assim como eu, calça social, camisa e gravata. Estava pregando aqui sexta-feira. Quando eu estou assim, que eu saio de casa, na minha rua, perto da minha rua tem uma igreja. Quando eu vou passando, os irmãos, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão. No outro dia, pastor, eu estou com a minha bermuda e a minha camiseta e eu vou comprar pão. Os irmãos nem me cumprimentam. Ô Lírio, é triste. Mas Jesus precisa fazer uma obra no coração deles. É muito triste isso. É triste demais isso. Eu disse: Lírio, eu já passei por essa situação. Às vezes quando eu estou assim, ele também me cumprimenta de som. Mas quando eu vejo o meu calção e tento para dar uma carreira por aí, os irmãos passam assim, talvez nem olhem para mim direito. Eu já vi alguns que fizeram isso. Fala, não esquenta não, Lírio. Eu os amo. Eu quero que Deus abençoe a vida deles. E eu vou orar por eles, para que eles possam expressar o verdadeiro amor de Deus que o Espírito Santo derrama nos seus corações. No coração daquele que é nascido de novo. De verdade. Eu quero convidar você a ficar de pé para a gente orar. Eu não terminei, mas eu também não quero ir além. Eu vou deixar para o próximo, porque faltou a sentença principal, que é o verso 48, onde ele diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ainda falta isso. Mas eu espero que você semana que vem esteja aqui para ouvir o restante. E desejar verdadeiramente seguir a palavra de Deus. Vamos lá, amém?